Olá, gente! O vídeo de hoje é para falar sobre portfólio. Como é que a gente mostra, né, nossos trabalhos para outras pessoas a fim de ganhar um emprego ou conseguir um freela. Então, preste atenção aí nessas dicas que são valiosas. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Dicas para criar o seu portfólio. Então, para a gente poder começar a falar sobre portfólio, primeiro eu preciso deixar bem claro o que é, qual a necessidade desse portfólio. Então, vamos lá. Para a gente começar, um portfólio é onde que eu vou reunir todos os trabalhos que eu considero bons, que meio que demonstre a minha capacidade, a minha competência, a minha habilidade em fazer determinado serviço. Então eu vou colocar todos os trabalhos que eu fiz. Não, né? Existe um limite de trabalhos que eu vou colocar nesse portfólio. Eu tenho que simplesmente escolher e selecionar os melhores trabalhos que eu fiz em relação a determinado assunto. Então, assim, um portfólio ele serve para mostrar as minhas habilidades e competências naquilo que eu quero fazer ou naquilo que eu quero trabalhar, no freela que eu quero pegar, não importa. O que importa é que ali vai demonstrar que eu tenho total competência para fazer determinado trabalho ao qual que eu estou me propondo fazer. Temos questões, né, boas e questões ruins relacionadas a um bom portfólio. O que é um bom portfólio? Eu não coloco qualquer coisa, eu pego, seleciono os melhores e organizo de uma forma interessante. Ou seja, se eu for pensar nesse portfólio, ele é um trabalho de design também. Ele tem que ter um conceito, ele tem que ter uma identidade visual, ele tem que ter uma justificativa, né? Ele tem que ter um motivo para a construção dos elementos visuais. Então, às vezes quando eu falo conceito, né, para quem é design pode ser que fique mais fácil de entender. Mas para quem nunca viu design, pode ser que eu, quando falo em conceito, o meu trabalho precisa de um conceito, pode ser que fique um pouco abstrato. Então, o que é um conceito? Um conceito seria uma justificativa para eu apresentar o meu trabalho do jeito que eu apresentei. Por que das cores serem daquelas que eu escolhi? Por qual motivo eu escolhi os elementos visuais, né, as figuras que eu escolhi? Por qual motivo eu organizei o trabalho da maneira como eu escolhi? Então, tudo isso é uma justificativa. E essa justificativa tem a ver com o conceito que eu quero passar. Então, assim, quando eu organizo o meu trabalho em termos de portfólio, o meu portfólio ele é um trabalho que precisa de um conceito, ele precisa de uma identidade visual, ele precisa de uma justificativa do modo da sua organização, do modo das cores que eu escolhi, do modo como eu botei as imagens do jeito que eu coloquei. Então, assim, ele precisa de ter um motivo para existir. Eu não posso simplesmente pegar folhas em branco, colocar as imagens dos meus trabalhos ali de qualquer maneira e achar que eu tenho um portfólio. Assim, você pode ter até um portfólio, mas não vai ser um portfólio assim, talvez tão bonito e que vá chamar a atenção das outras pessoas para aquele seu trabalho. Então, assim, eu tenho que pensar que se eu atinjo o sentimento, o coração, talvez, desse meu cliente, né, que ele olhe para o meu portfólio e ele se sinta comovido, que ele se sinta tocado, é muito mais fácil ele me contratar para fazer determinado serviço se simplesmente ele olhar aquilo, ver um bom nome de imagem, ver tá tudo desorganizado, tá tudo de qualquer maneira, e aquilo já me demonstra que talvez a pessoa seja desorganizada, que talvez ela não tenha tantas habilidades assim, que ela pode até ser um bom ilustrador, passar um certo conceito, mas na própria organização, no próprio modo de mostrar o portfólio dela, não tem organização nenhuma, não tem justificativa nenhuma, não tem conceito nenhum. Então, assim, eu preciso pensar de maneira a
de que forma eu vou apresentar esse meu portfólio. Então isso é um modo que eu preciso enxergar o meu portfólio. Então, para a gente continuar, né, portfólio, vou mostrar o meu, que eu tenho a versão dele impressa e tem digital. Esse aqui é o meu portfólio impresso. Deixa eu botar meio inclinado para a luz não atrapalhar tanto. Eu tenho aqui meu portfólio de ilustração, então assim, eu sou designer, sou professora, sou ilustradora e eu tenho um portfólio próprio para ilustração. Nesse portfólio eu reuni meus trabalhos, então assim, depois eu vou falar um pouco da estrutura do portfólio, mas o impresso, por exemplo, eu preciso de certa maneira dar uma ênfase nessa capa, essa capa precisa chamar a atenção. Depois, esse portfólio, ele vai ter, né, toda uma linguagem visual, ou seja, as imagens são parecidas, estão organizadas de uma maneira parecida, todas elas são verticais. Então, assim, esse meu portfólio tem uma apresentaçãozinha sobre mim, tem lá algumas coisas dos meus trabalhos. Como ele é um pouquinho extenso, precisei colocar um sumário nesse portfólio. E temos aqui outras imagens, ou seja, se eu olho, depois eu explico mais em outro vídeo quais são as estruturas necessárias de um portfólio. Então, assim, ele tem uma parte textual, principalmente, porque assim, essa primeira parte, ela fala sobre meu portfólio ele é misturado, ele é um currículo e portfólio. Então, essa parte inicial, que é bastante texto, é toda a minha vivência em termos profissionais. Depois eu coloquei aqui o portfólio e todas as ilustrações que eu fiz e tipos de ilustrações que eu fiz. Então, eu privilegiei colocar a imagem de um lado e a explicação dessa imagem do outro. E fui colocando as imagens, ou seja, um portfólio, ele meio que organiza todo o seu trabalho de uma vida. Quer dizer, você não vai colocar, sei lá, 500 trabalhos dentro, sei lá, 500, 600 trabalhos no seu portfólio, porque vai ficar um negócio desse tamanho. Mas você vai escolher os melhores, as imagens que talvez mais te chamem mais atenção e você vai organizar dentro de um espaço para que possa ser visto por outra pessoa. Então aqui, vou passar rapidinho até o final, esse é o meu portfólio. Coisas que eu fiz ao longo da minha vida que eu achei interessante e eu fui selecionando as melhores imagens para colocar aqui dentro. Então, como eu sou professora também, tem os exercícios, os trabalhos que eu fiz em sala de aula, tem ilustrações que eu fiz como freela mesmo, como profissional em ilustração. Tem um pouquinho de tudo aqui dentro. Depois, coisas que eu fiz, nanquim, projetos pessoais, trabalhos acadêmicos, pintura a óleo, que eu também gosto de fazer. Ou seja, eu fui colocando aqui várias coisinhas que eu julgo interessante da minha vida, do meu trabalho, que me serviu para, na época eu queria dar aula de ilustração, né, na faculdade, e tenho mestrado, sou professora de graduação, então esse portfólio me serviu para procurar disciplinas de ilustração e desenho dentro das universidades. Então, por isso eu tenho a versão impressa e também tenho a digital, porque quando você vai fazer a entrevista, nada te garante que você vai ter um computador ou que a pessoa que você vai conversar, você consiga mandar o link para ela por e-mail e será que ela vai abrir? Então, às vezes, quando você sabe que você vai encontrar com a pessoa, ter um portfólio impresso também é bom. Então, assim, eu vou falar mais sobre isso, se é bom ter digital, se tem impresso, então os dois são excelentes e a gente vai usar, dependendo de um ou de outro, em momentos diferentes. E a gente também tem que encarar que um bom portfólio,
ele está agregando valor, né? Quando a gente pensa em produto, por exemplo, a Coca-Cola, Pepsi, essas grandes empresas, o que elas fazem? Elas começam a colocar imagens de jovens, de pessoas felizes, de família, né? Cada uma vai por um caminho diferente, mas ela, assim, o que ela está fazendo quando ela coloca, sei lá, refrigerante numa ceia de Natal? Ela está tentando agregar os valores, né, que existem dentro de uma ceia de Natal e agregar esses valores ao produto. Quando eu apresento o portfólio, de certa maneira a gente também, tudo que está naquele portfólio está agregando valor ao nosso trabalho, então eu preciso prestar atenção nessas coisas. O que a gente mostra agrega valor ao que a gente faz. E se eu mostro uma coisa boa, isso vai agregar coisas boas a mim, a minha pessoa. Mas se a gente mostra uma coisa meio surrada, capenga, amassada, dobrada, caindo aos pedaços, isso vai estar agregando também, só que vai estar agregando talvez coisas ruins. Então eu preciso pensar que aquilo que eu faço traz informações sobre mim, e isso pode ser bom ou pode ser ruim. Tem uma outra questão também que eu percebo muito pelos meus alunos e percebo muito com os meus amigos, de uma dificuldade de terminar um portfólio ou até mesmo começar. Porque assim, para fazer trabalho para os outros, beleza, faz trabalho maravilhosamente bem, faz tudo com conceito, faz aquele trabalho maravilhoso. Só que na hora de fazer para si mesmo, acaba tendo uma autocrítica muito grande, dizendo, ainda não é aquilo, isso ainda não me representa, e acaba não finalizando. E assim, fica aquela questão, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu faço para os outros, mas eu não consigo fazer para mim mesmo, porque eu sempre acho que está ruim, não acho que aquilo me representa. Começo a fazer e depois detesto. Então, assim, uma dica para essas pessoas: comecem, mesmo que não está gostando tanto, comece e termine. Depois, se quiser mudar o conceito, lá para frente, faça, mas pelo menos você tem um portfólio para começar a trabalhar. Porque se você não tem algo para começar a mostrar para os outros, as oportunidades raramente vão bater na tua porta. Olha só, estou precisando de um ilustrador. Se eu não mostro que eu sou ilustradora, se eu não tenho um portfólio, raramente alguém vai bater na sua porta e falar assim: olha, sério, você é ilustrador? Você quer um trabalho? Ninguém vai fazer isso. A lógica é que você pegue o seu portfólio e mostre. Mostre para os vizinhos, mostre para os amigos, manda por e-mail para as empresas. Mas assim, você precisa sair, né, da sua zona de conforto e mostrar esse trabalho para os outros. E você só vai ter o que mostrar se você organiza ele antes. Então eu preciso sim fazer algum tipo de portfólio, mesmo que você não gostou tanto ainda, não é a sua cara, faz aquele primeiro, depois tem aquele primeiro, já começa a mostrar, faz o segundo, faz o terceiro, mas faça, nunca, hoje eu tô com preguiça, vou fazer semana que vem, acaba deixando sempre pro futuro e nunca faz. E uma outra coisa que eu também tenho percebido eu pergunto para os meus alunos, eu já dei essa aula, foi há 2 semanas atrás ou na semana passada, e aí eu perguntei para os meus alunos assim: qual os motivos que vocês ainda não têm portfólio? Então bastante gente levantou assim: eu não tenho tempo para fazer o meu portfólio. Aí, segunda pergunta que não foi bem uma pergunta, foi quase uma afirmação, porque eu já conheço ele, a gente já conversa sobre isso em outras aulas. Eu falei assim: olha, tempo tem para ver série, né, na Netflix, porque vocês falam para mim que vocês passam às vezes sábado e domingo fazendo maratona de série. Isso você tem tempo para fazer, mas não tem tempo para fazer o portfólio. Então, talvez esteja na hora aí de contrabalancear o que é mais importante na sua vida.
Claro que assistir série é bom, você se distrai, você precisa de entretenimento também. O problema é que eu tenho percebido muito com os meus alunos que eles estão usando talvez o Netflix, estão usando assim as séries como fuga, né? É mais divertido, mais cômodo eu ficar ali na minha caminha, vendo lá o meu computador, vendo na televisão a série e que passa, né, aquela série te envolve, você quer ver do início ao fim, mas eu tenho que pensar o seguinte: existe um mercado de trabalho lá fora, eu preciso me sustentar, eu preciso de um emprego, então tenta, assim, se diverte, mas também tenta pensar na responsabilidade do que é ter um emprego, do que é trabalhar com o que você quer. E outra coisa também, esse vídeo aqui ele serve tanto para quem quer ser ilustrador quanto para quem quer ser designer ou qualquer outra coisa. Um conselho que eu dou, principalmente em relação ao trabalho, é: faça aquilo que você gosta de fazer. Se você gosta de ser ilustrador, então tenta o máximo possível fazer trabalhos de ilustração, correr atrás desses trabalhos. Se você gosta de ser designer, então faça seu portfólio em relação ao design e corra atrás de trabalhos de design. Quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta, deixa de ser trabalho, é uma diversão, na verdade. Você vai trabalhar e quando você vê o tempo passou, acabou. Eu vejo isso muito por mim, eu amo o que eu faço, eu amo dar aula, eu amo ensinar, principalmente quando os alunos ficam com aqueles olhinhos assim, arregalados, tipo, não sabia disso, aí começa a perguntar. Isso é o que me satisfaz como pessoa. Então, se você consegue descobrir aquilo que você gosta e faz aquilo que você gosta, não há preço no mundo que pague por isso. Não há esforço suficiente, não há cansaço suficiente que faça você não acordar todos os dias feliz e ir trabalhar. Então, em relação a isso, e juntando com o portfólio, imagine o que você gosta de fazer, com o que você gostaria de trabalhar. E aí isso vai fazer com que você organize o seu portfólio em direção a que você quer trabalhar. Então, assim, eu quero ser ilustradora, tá? Se eu quero ser uma ilustradora mais generalista, pode fazer um portfólio que nem eu fiz, tendo trabalhos, botando ali pintura digital, botando imagem vetorial, botando, sei lá, padronagem, história em quadrinhos, etc. Você mistura um pouco as linguagens de ilustração. Mas se você já sabe o que você quer, sei lá, eu quero ser ilustradora, mas eu quero ser exatamente para história em quadrinhos. Então você vai fazer um portfólio exatamente de história em quadrinhos. Isso é bom, eu vou falar no próximo vídeo, ele vai ser sobre isso, né? Como é que a gente vai organizar o assunto desse portfólio. Mas isso é super importante, eu preciso pensar de que maneira eu vou direcionar o meu portfólio para aquilo que eu quero fazer. Isso vai ajudar bastante, muito, muito, muito. Então, por hoje a gente vai ficar aqui, né? Só esse primeiro papo sobre o que é um portfólio. Isso aqui vai acabar virando uma série, né? O que é um portfólio, qual a estrutura do portfólio, o que eu vou colocar dentro desse portfólio, como eu escolho as imagens que vão estar dentro do portfólio. Existem milhões de formas de fazer isso. E eu vou falar um pouquinho, né? Porque para poder ajudar os meus alunos, para poder ajudar vocês e ver se acorda algumas pessoas para parar de ver a série na TV e vai trabalhar com aquilo que você gosta, vai trabalhar com ilustração. Trabalhar com ilustração, assim, pode ser um mercado de trabalho bem fechado, mas é possível e só vai ser possível se você corre atrás dos seus sonhos. Então, para lá, um beijo. E ó, não esqueça que a gente tem aqui nossas redes sociais, tem e-mail. Então, gostou do vídeo? Dá um curtir aqui embaixo, vai procurar, manda um e-mail com a sua opinião, pedindo coisas, dicas, que a gente vai responder com carinho, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo, que ainda é sobre portfólio.